Bom, enquanto a França fica com mimimi com o Brasil, nos Estados Unidos o presidente Donald Trump disse que vai trabalhar num acordo de livre comércio com o Brasil. Ele deu a declaração em conversa com jornalistas no Palácio do Governo americano, a Casa Branca, em Washington. Vamos ouvir o Donald Trump? Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial. Eles nos cobram muitas tarifas, mas tirando isso, nós amamos essa relação. Bom, ele elogiou aí o nome do Eduardo Bolsonaro para ocupar a embaixada brasileira em Washington. Isso significa agreement? Não, ainda não, né? Mas, de qualquer maneira, já é um passo. Dizem que ele é o Trump do Brasil. Eu gosto disso, é um elogio. A propósito, eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. É um trabalho duro, mas acho que seu presidente está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um homem maravilhoso com uma família maravilhosa. Pronto. Agora, pro Eduardo é ótimo, né? Pro presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que pro Brasil é bom, claro, do ponto de vista comercial, a disposição do presidente Bolsonaro, porque com outros países, não é, Thaís, que taxam produtos americanos, ele tem outro tipo de postura. É claro que a briga dos Estados Unidos com os chineses são um capítulo absolutamente à parte, né? Nós temos um tamanho muito diferente. Mas ele não deixou de falar, né? Pois é, Paulo? Ele não deixou de falar também. Então, é isso que o Brasil taxa, porque né? Ele reclama, mas diz que esse não é um problema insuperável. Apesar disso, ele quer estabelecer a relação com o Brasil, a relação comercial com o Brasil, aprofundar. Ela é possível de ser feita em alguns aspectos, mas no tarifário, aí tem que ser um acordo com o Mercosul. Tarifário tem que ser Mercosul. Assim, aqui no Brasil tem que ser com o Mercosul, e nos Estados Unidos o governo, dependendo do processo e dependendo do setor e da política tarifária, o governo, o Poder Executivo, o Presidente da República, tem nas mãos uma aprovação do Congresso Nacional, uma liberação do Congresso Nacional por mais 2 anos para fechar esse tipo de acordo. Até por isso que o Donald Trump vem impondo tarifas sem que o Congresso possa fazer nada, porque ele tem lá um instrumento que dá ao Presidente da República essa liberdade de definir tarifas sem a aprovação do Congresso Nacional. De qualquer forma, esse é um acordo que... Vocês se lembram da ALCA? Sim. A ALCA foi uma coisa que foi abandonada pelo ex-presidente Lula, foi ali pensada na época ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. Era uma coisa que tinha um potencial enorme de colocar o Brasil no que a gente chama de cadeias globais de valor, né? Que hoje o Brasil está completamente fora, que é o Brasil participar desse grande hub internacional em que um computador, quando ele chega na mesa do consumidor, ele passou por várias cadeias de produção em vários lugares do mundo. O Brasil hoje ele importa para fazer para ele mesmo, e o que ele exporta, a maioria é matéria-prima e um pouco de manufaturado. A balança comercial com os Estados Unidos, por exemplo, tem muito manufaturado, mas é manufaturado com pouca cadeia produtiva, como o aço, por exemplo, e outros produtos. Mas, de qualquer forma, é interessante para o Brasil avançar numa conversa comercial, sim, com os Estados Unidos. Agora, quanto que a gente consegue avançar no curto prazo, é difícil dizer. Tem eleição na Argentina. Tem eleição lá. Tem eleição lá nos Estados Unidos ano que vem. Exato. Então, não é? Agora, pro Eduardo e o Brasil vai Bolsonaro... precisar ver se precisa ter foco, né, Gabriel? Rafael. Precisa ter foco na briga pelo acordo que já está assinado com a União Europeia, ou dá para atuar em 2 frentes diferentes? Vamos ver como é que o governo vai se dividir. Você foi longe, hein, Thaís? Você foi lembrar da ALCA, né? É a área de livre comércio, das Américas. Proposta do Bill Clinton, hein? Do Bill Clinton, mas em conversa com o Fernando Henrique Cardoso, né? Eu falei da ALCA, acabei esquecendo de falar o que ela significa. Acordo de Livre Comércio das Américas. Agora, pro Eduardo não podia ter... Não. Voucher melhor do presidente, né? Cenário ideal, né? Não, mas ele disse, eu não sei disso. Ele falou, eu não estou sabendo disso. Ele falou, eu não sei do que se trata, mas eu gosto da ideia. Aparentemente ele não... elogiou a família, né? A família Bolsonaro. Ele não falou só do Eduardo. Mas ele a princípio ele não estava sabendo direito o que é isso, essa história de diplomata, de embaixador brasileiro lá fora. Mas ele disse, eu não sei do que se trata, mas o menino é um bom rapaz. Sinal que conhece, né? Afinal tem ligação com o filho dele, né? Bom, o que Eduardo, isso pode significar? O Eduardo esteve no Salão Oval.
Então, já está aprovado o nome do Eduardo por ele? Então, tem efeito no Senado, será? E só depende dele para aceitar um embaixador? Não, depende do Senado brasileiro. Não, lá nos Estados Unidos. Como é que nos Estados Unidos... Não tem isso, né? O Brasil manda o embaixador e o embaixador... Não. Os Estados Unidos tem que dizer se ok. Tem que dar o agreement. Tem poder de veto. Não tem... É o agreement. Não tem poder de veto. Tem só um constrangimento Agora, isso político. vai ser usado na comissão do Senado. Vocês podem ter certeza. Vamos soltar. Você não quer voltar? Imagina, chega no senador e fala, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui do Trump. Olha o que ele falou do Eduardo. Ontem o Major Olímpio esteve aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, né? Pra conversar com a gente. E a gente... Sem mimimi, ele disse que ia fazer a entrevista. Você viu, nas né? redes sociais. Foi sem mimimi? Direto e reto. Foi sem mimimi. Eu tava vindo pra cá agora de madrugada e, como eu faço todos os dias, tava ouvindo a reprise dos bastidores, né? E aí tava na hora da entrevista do Major Olímpio. Mas eu vou fazer uma confissão aqui. Eu troquei e coloquei uma música um pouquinho mais calma. Porque ele tava gritando muito aquela hora ali. Eu falei, pô, acabei de acordar, eu assisti ontem. Eu assisti ontem. Ele é assim, tá né? Nervoso, Major. Ele disse o seguinte... Ele é Uma assim. entrevista, só interrompendo o Pedro de novo aqui. Lembra, Zé Paulo? Quando ele era pré-candidato à prefeitura... E ele veio dar uma entrevista pra gente aqui. Era no outro estúdio ainda do jornal. Quase ficamos surdos, né? Não. O Zé Paulo, depois da entrevista ele foi embora. O Zé Paulo falou assim, pô, achei que ele ia me dar voz de prisão. Porque a gente fazia uma pergunta assim, como é que o senhor pretende reformar as calçadas de São Paulo? Ele começava, não, porque a calçada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, daqui a pouco ele me algema aqui. Aliás, nós servimos de teste para 2 políticos, né, Rafael? Para ele e para o Álvaro Dias, né? O Álvaro Dias nos usou aqui durante a campanha desse ano como figurante de luxo. Chegou aí uma equipe, não sei o quê, e geralmente candidato vem acompanhado, né, de cinegrafista e tudo mais, sabe Deus quem é, né? Você nem fica perguntando. Aí, de repente, né, Zé Paulo, uma semana depois, horário eleitoral gratuito do Álvaro Dias, televisão, tô eu lá, o Zé Paulo, o Salomão. Eu falei, que é isso aí? Eu tava nessa aí. Tava nessa? Tava. Ele usou Álvaro a Dias. entrevista no horário eleitoral. Eu falei, gente do céu. E aí ele tava nervoso, aquela agressividade, né, Zé Paulo? Com uma agressividade que não é no intervalo ele confessou, normal. lembra? Ele chegou aqui nervosão e ele não é assim, né? Ele tem geralmente uma fala até meio pastosa, né? A gente achou estranho aqui... e aí no intervalo ele confessou pra gente, né? Falou, não, o pessoal da minha assessoria falou que eu tô muito calmo, que eu preciso ser mais enfático. Os eleitores estão achando que eu tô muito zen, não sei o quê. Falou, ele montou uma novela aqui e eu virei muito suave na nave. Mas vem cá, e o que não tem nada de suave na nave, o Major Olímpio ontem falando Major Olímpio, do Eduardo. Aí nós perguntamos pra ele sobre a questão, porque a grande dúvida agora, me parece que o Eduardo Bolsonaro vai ser o embaixador em Washington, né? Não vai ter veto, não vai... Vamos a questão é o seguinte, essa. é saber quem vai votar contra e quem vai votar a favor. Mas a gente não vai saber. Não, então, tem essa conversa de que os deputados que forem votar a favor, eles vão mostrar o voto. Senadores. Os senadores vão mostrar o voto na comissão, né? E como foi na polêmica eleição do presidente do Senado Federal. Então, a polêmica do momento lá na volta agora do recesso vai ser essa. Vamos fazer uma votação aberta ou vamos fazer uma votação fechada? O Major Olímpio disse que vai votar a favor. Ele não indicaria o filho, fez algumas ressalvas aqui, mas disse que se o Bolsonaro escolheu, está escolhido e ele vai votar a favor da indicação, então, do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington.